Olá, seja bem-vindo, você vestibulando, ou você que está curioso para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto tão maravilhoso da matemática, tão intrigante que é a análise combinatória. Estamos na nossa aula de número 2. Você viu lá no canal a nossa aula de número 1, que vai te dar uma base bem bacana para você ir progredindo e progredindo e obtendo maiores conhecimentos sobre esse assunto. Então vamos lá diretamente para a nossa aula de número 2. Se liga aí na tela do professor Ananias. Não esquece de inscrever-se no canal, hein? Curte o vídeo, se achar bacaninha. E não esquece de acionar o sininho para receber toda a vida que o tio Ananias estiver entrando ao vivo no ar ou tiver subido um vídeo aí de matemática bem bacaninha para a gente. Então vamos lá, diretamente essa aula número 2. Então, o que teremos nessa aula número 2? A gente vai introduzir a notação fatorial. Olha lá, notação fatorial, que é justamente a gente necessita dele, porque essa notação fatorial ela foi criada para produtos de fatores, lógico, que sejam consecutivos. Então, a notação fatorial foi criada justamente para facilitar esses cálculos. Então, presta atenção aí nos exemplos que a gente vai tomando. Olha lá. Para n maior ou igual a 2, contanto que o n pertence ao conjunto dos números naturais, o fatorial de um número é escrito dessa forma. Olha para essa fórmulazinha aí. N fatorial, assim que a gente lê, é exatamente o que? O produto de n vezes n menos 1, olha lá o consecutivo dele, vezes n menos 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, quando é que eu termino esses produtos? Quando você atingir lá o número 1. Então, chegou no número 1, como exemplo, a gente pode pegar aqui o 5 fatorial. Deixa eu só trocar essa cor. Por exemplo, o 5 fatorial. Como é que a gente pode desenvolver esse 5 fatorial? Você pega o número, que é justamente o 5, e vai tirando um de cada um deles, ou seja, para obter o consecutivo. 5 menos 1 dá 4, isso. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Chegou aqui. Então, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Então, quer dizer que 5 fatorial é exatamente 120. Beleza? Pronto, olha lá como é produto de fatores exatamente iguais. E por definição, olha lá, a gente tem que o 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é exatamente o valor unitário, igual a 1. Então, 0 fatorial igual a 1 fatorial, que é exatamente 1. Vamos fazer agora algumas aplicações. Quando é que a gente utiliza muito essa notação fatorial? Na simplificação de frações, olha lá, simplificação de frações. Então, como é que a gente desenvolve esse 6 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial e 3 fatorial? O que é que devemos fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o maior deles e vai desenvolver esse fatorial. Você vai desenvolver até quando? Até o menor deles. Por exemplo, 6 fatorial, ele é maior que 5 fatorial, que é maior do que 3 fatorial. Então, vamos desenvolver aqui o 6 fatorial. Então, fica 6 vezes 5 fatorial. Professor, por que o senhor parou no 5 fatorial e não no 3 fatorial? Vou lhe explicar por quê, meu pequeno gafanhoto. Olha lá. Porque o 5 fatorial você vai cortar com o 5 fatorial. Por quê? Porque aqui está tudo em forma de produto, você deve lembrar. Quando você está em forma de produto, você pode fazer essas devidas simplificações. Por que eu parei no 5 fatorial e não no 3 fatorial? Porque o 5 fatorial vai dar muito mais trabalho para desenvolver do que o 3 fatorial. Então você para lá no 5 fatorial. Agora você vai obter o quê? Olha lá. A gente tem aqui, galerinha, sobrou 6 e 3 fatorial. Você desenvolve. É 3 vezes 2 vezes 1. E você vai observar que 3 fatorial é exatamente 6. E você corta com 6. Então o resultado disso aqui é exatamente 1. Então 6 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. O resultado que você obtém é exatamente 1. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplo para você aprender a desenvolver essa simplificação de frações. E agora, professor, a gente tem 4 fatorial vezes 9 fatorial sobre 10 fatorial e 7 fatorial. Eu indico você fazer o quê? Você vai desenvolver o maior, que é o 10 fatorial,
até chegar no 9 fatorial. E você vai desenvolver o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial. Vamos lá. A gente tem aqui, repete o 4 fatorial, porque ele é o menor deles, certo? Vezes o 9 fatorial. Eu vou deixar também. E olha aqui embaixo, o 10 fatorial eu desenvolvo até 9 fatorial. 10 tira 1, dá 9. Eu parei no 9 fatorial. Por quê? Ó? Que a gente vai fazer o corte. E no 7 fatorial, vou desenvolver até chegar no 4 fatorial. Vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parou no 4 fatorial para a gente fazer o corte. Então, o que foi que sobrou em cima? Sobrou 1. Sobrou 1 em cima. Então, a gente coloca 1 no numerador. Embaixo sobrou 10 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 10 vezes 7, a gente tem 70. Vezes 6 vezes 5, que a gente tem 30. Então, daqui você vai obter 1 sobre 70 vezes 30, 7 vezes 3, 21. E repete os dois zeros. Então, a gente tem 2.100 avos, ok? 1 sobre 2.100 você obteve fazendo a simplificação dessas duas frações. Belezex, tranquilo. Agora vamos introduzir um pouquinho a incógnita para a gente ter um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Vamos lá. Calcule o valor de n. Então ele quer que você desenvolva uma equação. Perceba que é uma equação, tem incógnita, que é no caso n, e tem uma determinada igualdade. Então, para ter uma equação, a gente precisa desses dois membros e tem que ter uma incógnita. Beleza? Tranquilo? Professor, a gente percebe que tem dois números fatoriais lá. Eu desenvolvo qual deles? Eu vou desenvolver os dois ao mesmo tempo? Não, você desenvolve o maior. Você observa que n mais 10 é maior do que n mais 8. Então, n mais 10 fatorial, vamos desenvolver até chegar no n mais 8. Então, teremos o que, professor? Vamos lá. N mais 10, tirando 1, vai ficar n mais 9. Tira 1 de novo, vai ficar n mais 8. E você deixa o fatorial, que é para simplificar. É só isso. Vamos lá. N mais 10, você repete. Agora você vai tirando 1. N mais 9, porque 10 menos 1 dá 9. E você tira 1 do 9. Então, n mais 9 menos 1. Então, fica n mais 8. Você deixa o fatorial no n mais 8, por quê? Porque você vai se livrar do fatorial. O nosso objetivo é justamente se livrar do fatorial. Fatorial igual a 110. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai cortar esses valores. Olha aqui. Tome o n mais 8, fatorial de n mais 8. Tome o fatorial de n mais 8. O que teremos lá em cima no numerador? A gente vai fazer a distributiva. N vezes n. A gente tem n ao quadrado. N vezes 9. A gente vai ter 9n. 10 vezes n, a gente tem 10n. E 10 vezes 9, a gente vai ter 90. Passando 110, está lá no outro membro. 110, passa logo menos 110. Isso. Agora a gente vai ter uma equação de segundo grau. Veja bem, n ao quadrado mais 19n. E aqui 90 menos 110 dá menos 20. É isso aí, professor. Eu posso resolver usando a fórmula de Bhaskara? Você pode, só que você não deve. Olha lá, a gente tem aqui, presta bastante atenção nessa fórmula que eu vou colocar. N ao quadrado, vou colocar aqui n igual a zero. E vou preencher esses espaços que ficaram vazios com menos s, quer dizer, menos a soma, mais P, que quer dizer produto. Ah, professor, aquela fórmula da soma do produto. Exatamente, meu pequeno gafanhoto. Olha lá. Você vai observar aqui, menos S é igual a 19. Ou seja, S quer dizer que a soma é menos 19. Mais com menos dá menos. E o produto dá menos 20. Ó. Mais com menos dá menos, menos 20. Ah, se eu for pegar pares de números que a soma dá menos 19, eu vou encontrar infinitos pares.
então você vai fazer pelo produto. Você não vai encontrar infinitos produtos cujo vai dar menos 20, não. Você só encontra um deles. Mas vamos encontrar aqui, ó. Vamos lá. Menos 20, eu posso dizer que é 1,20. Esqueça o sinal por enquanto. Né? E posso dizer que é 4 e 5. Pronto, tá aí. O produto dá negativo, um deles tem que ser negativo e o outro positivo. Ah, a soma deu negativa. Então quer dizer que o maior deles é negativo. Então menos 20 e aqui menos 5. Agora vamos testar. Menos 20 mais 1 dá menos 19. A resposta é essa. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Se a soma desse menos 1, a resposta seria 4 menos 5. Então você encontrou esses dois. Só que os dois não são todos, né, que convém. Lembrando lá que no nosso caso, olha lá, que o número fatorial, ele tem que dar um número, não um valor de n aí. O número fatorial, ele tem que ser o quê? Um número maior ou igual a 2. Tá? Se tu substituir por menos 20, ó, vai ficar menos 20 mais 10, vai ficar menos 10 dentro do fatorial. Então, não existe isso. Professor, 1 vale? Vale, por quê? 1 mais 10 dá 11, então fica 11 fatorial. 1 mais 8 dá 9, 9 fatorial, também vale. Então, quer dizer que 11 sobre 9 fatorial é exatamente a 110. Então, você encontrou aqui que o teu n, olha cá, o teu n vai ser exatamente 1, pois o menos 20, ele não convém. Beleza? Olha lá, o n é exatamente 1. Tranquilo? Então, agora a gente está totalmente apto a começar a estudar as outras técnicas de contagem, que é justamente arranjos, permutações e combinações. Na aula de hoje a gente vai ver o arranjo simples, né? Na aula 3 vamos ver todas as permutações, permutação simples, permutação com repetição e permutação circular, ok? E na aula 4 a gente vai encerrar com combinação. Para a aula 5 a gente fazer só exercício. Apesar da gente toda aula estar fazendo 3 questõezinhas e resolvendo bastante exemplos, mas a gente vai ter uma aula especificamente só de exercício. Beleza? Então vamos nós aí. Quantos números, presta atenção nesse probleminha aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com esses dígitos aqui? Então presta atenção na formação aí. Olha lá. Ele quer que tu forme com 3 algarismos. Ah, com 3 algarismos, então tu vai formar o quê? Centena, dezena e unidade. Então, cada algarismo aí vai formar uma ordem. Ou seja, quer dizer que na centena, tu tem quantas opções de algarismo para colocar? Tu tem 6. Lembrando que os algarismos têm que ser distintos. Ou seja, se tu colocar um algarismo na centena, não pode se repetir na dezena e muito menos também na unidade. Então, tu tem 6 opções ali para colocar na centena. Ah, se tu tinha 6 opções, ela não pode se repetir na dezena, então na dezena tu só tem 5, apenas 5. Ah, e na unidade? Tu já colocou um lá na centena, colocou um na dezena, tu retira esses dois. Então, tu vai ter apenas 4 opções. 6 menos 2, 4. E aí, como é que a gente sabe que quantidade a gente vai ter? Lembrando que para esse número com 3 algarismos, tu precisa do algarismo lá da centena, e tu precisa do algarismo da dezena, e tu precisa do algarismo da unidade. A gente viu na aula passada que usando esse conectivo e, a gente vai justamente multiplicar essas possibilidades. Olha lá, 6 vezes 5 vezes 4, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 maneiras diferentes de você formar um número com 3 algarismos distintos, beleza? Tendo apenas à sua disposição 6 algarismos aí. Observamos, olha, preste atenção nesse detalhe que a gente vai introduzir para você os arranjos simples. Observamos que 6 vezes 5 vezes 4 a gente pode escrever de uma forma diferente. Olha lá, vou completar o fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vocês percebem que a gente acrescentou 3 vezes 2 vezes 1 em cima, então acrescentaremos embaixo. O que é que a gente tem aqui? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 6 fatorial. E o que é que a gente tem embaixo? 3 vezes 2 vezes 1 é fatorial. Lembrando que a gente acabou de definir o que é o fatorial. O fatorial é justamente o produto de fatores consecutivos. Beleza? Então, 3 vezes 2 vezes 1
e 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente escreve 6 fatorial sobre 3 fatorial. Beleza, X? Onde é que eu estou querendo chegar nisso? Olha lá, a gente vai introduzir aqui os arranjos simples. De maneira geral, seja um conjunto A, que tem esses elementos A índice 1, A índice 2, A índice 3, né? Assim consecutivamente até chegar no A índice N. Com N elementos distintos, isso é importante, queremos formar grupos com P elementos. Olha lá, você tinha N elementos distintos e você quer formar com P elementos. Beleza, X, tranquilo? Igual no exemplo que a gente viu agora. A gente tinha 6 algarismos e a gente só precisava pegar de 3 em 3. Ou seja, no caso lá o 6 é o N e o 3 é o P. Lembrando que o N tem que ser maior que o P. De modo que a ordem, isso é importantíssimo para você diferenciar das outras técnicas de contagem. Principalmente quando a gente for ver combinação. A gente vai comparar arranjo e combinação. Muita gente acaba confundindo essas duas técnicas, esses dois métodos. Então você tem que lembrar que a ordem vai importar. Por exemplo, naquele exemplo que a gente fez lá, esse número 1, 2, 3, ele é ou não é diferente desse aqui? 3, 2, 1. Perfeitamente. Isso quer dizer o quê, tio? Que se eu colocar 1 na centena ou 1 na unidade, ele vai se diferenciar. São os mesmos elementos, mas se alterarmos a ordem deles, vai modificar justamente a quantidade de arranjos que você vai formar. Então isso é arranjo. Então o grupo é importantíssimo. Como é que a gente calcula esse arranjo? Professor, a gente pode usar essa formulazinha? Sim. O que quer dizer ela? Olha lá, arranjo de n PAP, de n elementos tomados PAP, é a razão entre n fatorial sobre o fatorial de n menos p. Repetindo, o arranjo de n elementos tomados PAP, ele é exatamente a razão entre o fatorial de n e o fatorial de n menos p. Beleza, X? Presta atenção como foi feito essa escrita. Olha lá, esse resultado corresponde ao número de arranjos simples de n elementos tomados PAP, que indicamos por ANP. Beleza, X? Então a gente vai exercitar isso. Professor, isso aí veio lá daquele exemplo que o senhor acabou de explicar, que a gente usou simplesmente o princípio multiplicativo, ou o PFC, princípio fundamental da contagem. Eu posso continuar usando o princípio fundamental? Pode, meu pequeno gafanhoto. É a mesma coisa, tá certo? Lá a gente arranjou os algarismos, eram 6 algarismos, arranjamos de 3 em 3, da mesma forma. A gente pode usar ou a fórmula, ou usar apenas PFC. Dá certo, para arranjo sim. Se você observou que era um arranjo, lá no enunciado da questão, você pode usar o PFC. Então vamos ver esse exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos, importantes, tá certo? Podem ser formados com esses elementos do conjunto A. Ele dá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tu tem 7. Ou seja, tu vai arranjar 7 elementos 4 a 4. Ou seja, usando a fórmula, lembra que era n fatorial, então fica 7 fatorial sobre n menos p, ou seja, o fatorial de n menos p. Olha lá, o fatorial de n, que é 7, menos p, que é 4. Exatamente. E agora, professor, olha lá, você vai ter 7 fatorial sobre 7 menos 4, 3 fatorial. Ah, professor, por isso que o senhor estava explicando como simplificar frações com fatoriais. Exatamente. Você percebeu bem. Eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. Só isso. Então a gente vai reduzindo 1 de 7 fatorial. Vamos lá, vamos pegar essa sequência. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parou. Sobre 3 fatorial. Beleza, X, tranquilo. Você corta aqui. Você vai obter o quê? 7 vezes 6, que é justamente 42. 42 vezes 20. 42 vezes 20. 42 vezes 2 é 84. E acrescenta o 0. Você obtém aqui bonitinho 840.
Professor, isso aqui a gente usou arranjo. Eu poderia usar o PFC? Exatamente, meu querido, exatamente, minha querida. Olha lá, o PFC, como é que você faria? Você ia colocar 4 tracinhos, ok? E a gente vai representar aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para a primeira posição, tu tem como opções 7 algarismos. Para a segunda, tu não tem mais 7, porque ele disse que é distintos. Então, se tu colocou o 2, por exemplo, aqui na primeira posição, ele não pode estar na segunda. Então, tu já tira aquele 2. Então, vai ser 6. E assim você vai decrescendo. 5 vezes 4. Olha lá como dá o mesmo resultado. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 4, 20. 42 vezes 20 dá 840. Olha lá, a gente resolveu os dois exemplos utilizando a fórmula de arranjo simples e também utilizando a fórmula do PFC, que é justamente usando o princípio fundamental da contagem, ou como vocês conheceram lá na aula 1, o princípio multiplicativo. E agora a gente vai só para a resolução de exercício, certo? Atingimos o nosso objetivo de hoje, que era explicar para vocês a notação fatorial e arranjo simples, apresentar arranjos simples para vocês. Vamos lá para uma questãozinha da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Um abraço para todos os mineirinhos e as mineirinhas também, né, galerinha? Temos 7 cores distintas, olha lá, e queremos pintar um painel com 4 listras. Cada listra é de uma cor diferente. O número de maneiras com que isso pode ser feito é... Então você tem à disposição aí, meu pequeno gafanhoto, você tem à sua disposição, você tem 7 cores distintas. Mas você não pode pegar as 7 cores porque só tem 4 listras. Então, o teu P vai ser 4, ou seja, tu vai ter 7 cores, só vai tomá-las de 4 em 4. Então, é um arranjo ou não é? Sim. Se tu pinta uma bandeira lá de verde, amarelo, azul e branco, se tu trocar as cores de azul, branco, amarelo e verde, por exemplo, vai alterar a ordem. Se mudou a ordem, alterou o número de arranjo ou alterou a bandeira, que é o caso específico, isso é um arranjo, você vai arranjar. Então vamos resolver usando justamente a nossa formulazinha que a gente aprendeu hoje. A gente tem aqui que o arranjo de 7 tomado 4 a 4 vai ser exatamente o que a gente aprendeu no exemplo, né? 7 fatorial, olha lá, uma questão bacana, né? 7 menos 4. Claro que é o fatorial de 7 menos 4. Aqui a gente obtém que tem 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O Nunes vai para o outro lado para não atrapalhar a resolução. Então, aqui embaixo a gente tem 3 fatorial. Ok? A gente sabe até o resultado que vai dar, né? A gente acabou de fazer um exemplo. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 4, 20. Então, dá exatamente 840. A gente marca aqui o item B. Olha lá, uma questão do vestibular de uma federal, lá de Minas Gerais. Belezex? Espero que você tenha pegado bem isso aí. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Uma questãozinha com texto maior, uma questão da Seis Gran Rio. Isso aqui, Seis Gran Rio, pessoal, é uma das maiores bancas, né, que executam concursos dentro do nosso território nacional. Seis Gran Rio, CESP, são as duas maiores, tá certo? Concurso para banco. Então, de vez em quando a gente pega questões porque cai muito em concurso público. É um assunto muito bem abordado lá. Beleza? Então, vamos lá fazer a nossa leitura. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado e numeradas. Então, ele deixou claro que é importante a ordem. Ele disse que é numerada de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. É numerada, então importa a ordem. Então, se ele falou que importa a ordem, você já vai lembrando, né? 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras, ok? Então, eles têm 5 cadeiras disponíveis ao seu dispor, mas você vai tomá-las 4 a 4, de 4 em 4, que só vão ser ocupadas 4. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia,
mas também pela disposição das pessoas nas cadeiras ocupadas. Perfeito. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? É arranjo, né? É um arranjo, porque tu tem 5 cadeiras para tomá-las 4 a 4. Então a gente tem o nosso arranjo aí. Então você vai calcular um arranjo de 5 tomado 4 a 4. Quando a gente for estudar números binomiais, quando for entrar lá em binômios de Newton, vocês vão saber calcular, a gente vai ver as relações de Stiffer. Você vai saber calcular isso aí rapidamente, sem precisar fazer cálculo. Você vai olhar e vai saber o resultado do que é o arranjo de 5 tomado 4 a 4, ok? Quando a gente for introduzir combinações, aí logo depois a gente vai ter a aula de binômio de Newton, ok? Então vamos nós aqui. Galerinha, usando a fórmula 5 fatorial de 5 menos 4. Então você vai ter aqui 5 fatorial sobre 1 fatorial. E a gente viu por definição que 1 fatorial é exatamente 1 fatorial é exatamente 1. Então você tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E você vai chegar que o arranjo de 5 tomado 4 a 4 vai ser exatamente 120, né? É bom vocês já irem se identificando, familiarizando com isso. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então quer dizer que 3 fatorial é 6. Vezes 4, 24. Então quer dizer que 4 fatorial é 24. Vezes 5, 120. Então quer dizer que 5 fatorial é exatamente 120 e você encontrou o seu resultado. Então quer dizer que 4 pessoas dispondo de 5 cadeiras para sentar, elas podem sentar de maneiras diferentes, 120 maneiras diferentes. Professor, isso é muito. É verdade isso, exatamente. A gente acabou de calcular. A gente marca aqui o item D, D de Deus. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. É uma questão um pouco mais desafiadora, tá certo? Olha lá, quando você vê FUVEST assim, você já fica se tremendo um pouquinho. Não, pessoal. Elas só são questões que a gente tem que pensar um pouquinho mais, porque é o vestibular mais concorrido do Brasil, né? Tirando o ITA, o IME, certo? É o vestibular mais concorrido do Brasil. Então, geralmente as questões são um pouco mais bem elaboradas. Vamos lá. FUVEST 2010, né? FUVEST é justamente o vestibular que você presta para entrar na USP. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos, olha lá, 4 dígitos, para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai usar 4 dígitos, tá certo? E ela tem à sua disposição 5. Ela tem à sua disposição 5. Podem ser usados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Olha lá, pode aparecer mais de uma vez. Então tem que ter cuidado que isso aí a gente não pode encaixar em arranjo. Eu peguei essa questão que é para você identificar quando é e quando não é. Lá nas duas outras questões, ele deixou bem claro que teria que ser distinto. E aqui não é. Então aqui a gente não encaixa em arranjo. Eu coloquei, professor, por que o senhor colocou uma questão que não é de arranjo dentro da aula de arranjo, que é para você identificar. Você vê muitos exemplos, mas em contrapartida você tem que ver contra-exemplos, exemplos que não se encaixam nele. Beleza? Podem ser usados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13. Então não pode ter 13. Isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. Então ele ainda explica aí o que é o número 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então o que é que a gente observa aqui? Primeiro a gente vai calcular sem esse 13 aí. A gente calcula quantas senhas ela pode formar. Claro que incluindo 13, 31, qualquer algarismo, dentro desses 5 lá. Então, para a primeira opção, galerinha, segunda, terceira e quarta. É assim? Para a primeira opção, ela vai ter 5 algarismos à sua disposição. Para a segunda opção, ela vai ter 5. Ó, tá vendo? Por isso que não se encaixa em arranjo, porque teria que ser distintos. Para a quarta, 5. E para a quinta, 5. Então você observa aí que eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 elevado a 4.
que é 25 vezes 25, que você conhece mais como 625. Então, se não tivesse nenhuma restrição lá do 13, a gente já marcaria lá 625, certo? Apesar de não ter essa marcação, mas seria isso. E agora, o que é que a gente faz com esse 13? Você observa que o 13 ele tem que vir junto. De quantas maneiras ele pode vir junto? Vamos observar isso. Vamos lá. Olha lá. Então, o 13 tu vai considerar como sendo um objeto apenas. Então, agora tu não vai ter mais 4 objetos para colocar. Tu vai ter 3. Presta atenção. 3. 1, 2, 3. Então, o 13, ele pode vir aqui. É ou não é? Isso. Professor. Então, o 13, ele pode vir na posição do meio lá. Sim. Ou ele pode vir lá na ponta. 13. Exatamente. Então, se aqui tu já pegou 4 números, tu já pegou 2 números, 2 algarismos, então aqui tu vai ter quantos à tua disposição? Olha lá, quantos à tua disposição? Então aqui tu tem o quê? Já pegou 2 dele, aqui tu vai ter 5, aqui tu vai ter 5, lógico. 5 vezes 5, 25. Aqui tu vai ter 5 e aqui tu tem 5. 5 e 5, claro. Então todos eles vai dar 25. Então, fazendo um total aqui, que o Ananias vai lá para o outro lado, olha lá, 3 vezes 25. 75. Beleza, mas tenha cuidado num detalhe, certo? Vai ter um que vai se repetir aí. Presta atenção nisso, olha lá. Você vai ter que tirar um. Por quê? Você tira um. Por quê, tio Ananias? Porque o 13 ele pode se repetir 2 vezes. Olha lá. Pode ser 13 e 13. Então você vai ter que tirar essa possibilidade. Então fica 75 menos 1 e dá 74. Então quer dizer que o 13, que para vir 13 naquela senha, podem vir de 74 maneiras diferentes. Então a gente vai agora subtrair. A gente vai pegar 625 e vai tirar 74. Você fazendo esse cálculo rapidamente, você vai encontrar 500, olha lá, 4 menos 5 dá 1, 62 menos 7 dá 55. Então você chegou a esse resultado aí de 551. Olha aqui do lado, a gente vai marcar o item A. Então vocês já percebem que é uma questão um pouquinho mais elaborada. Você tinha que perceber isso, que não é um arranjo no caso, a gente não identificou um arranjo, a gente usou só PFC, olha lá, PFC aqui. Usamos PFC nesse caso aqui do 13. Tinha que perceber esse detalhe. Tinha que perceber o detalhe lá de você retirar um. Por quê? Porque seria o 13 repetido. O 13, ele se repetindo. Então, quer dizer que ele se repetindo lá, você tem que tirar essa opção. Porque você ia acabar contando 2 vezes, como foi contado lá no 75. Para não contar 2 vezes, você tira uma delas, ficou 74. E agora você subtrai, porque ela não quer, a Maria, como sendo supersticiosa, ela não quer que a senha venha com o número 13, um 1 seguindo de 3. A gente calculou quantas vezes isso vai se repetir, o 13 vai se repetir na senha 74 vezes, então você retira o total de senha 625, retira o que a Maria não quer, se ela não quer, você retira, subtrai esse valor que é 74, 625 menos 74, a gente encontrou exatamente lá 551. Galerinha, espero que você tenha curtido a nossa aula. Não esquece de curtir a nossa aula aí no nosso canalzinho do YouTube. Espero que você tenha curtido a aula. E não esqueça sempre de lembrar dessa frasezinha. Olha lá, já experimentou acreditar em você? Você já experimentou? Tente, você não faz ideia do que é capaz. Você não faz ideia do que é capaz de fazer. Basta você acreditar em você em primeiro lugar. Planeje e vá para a ação. Execute o seu planejamento e você vai obter sucesso. É só ter persistência. Galerinha, a gente se vê na nossa próxima aula, nossa aula 3, que a gente vai ver aquelas permutações. Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Professor, que permutação circular é essa? Digamos que você tem 5 pessoas para colocar
ao redor de uma mesa redonda. De quantas maneiras elas poderão sentar ao redor dessa mesa redonda? De 5 lugares, tendo 5 pessoas à sua disposição. Pense nisso, a gente vai ver na nossa próxima aula. Um forte abraço, galerinha, e até a próxima.